Irmãos, Paulo, ao escrever este texto, Paulo está escrevendo a Timóteo. E ele traz aqui algumas orientações iniciais para nós, que nós devemos nos apropriarmos dessas verdades. Primeiro, Paulo fala que Timóteo tinha que permanecer naquilo que ele aprendeu, sabendo no que ele fora inteirado e de quem o aprendeu, que era da sua mãe e da sua avó que havia lhe ministrado. No verso 15, ele fala das sagradas letras que poderia e podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. No verso 16, ele dá uma ênfase especial à Bíblia, dizendo que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Toda ela, de Gênesis ao Apocalipse. E ao ser inspirada por Deus, ela é útil para ensino, repreensão, correção e educação. Além de dizer da importância da Sagrada Escritura, no verso 17 ele diz que isso fará com que o homem de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós entendemos inicialmente que o homem de Deus, a mulher de Deus, é aquele e aquela que se tornou habilitado para toda boa obra, ou qualquer obra ele está habilitado. Ele se encontra habilitado para toda boa obra, porque ele está sendo guiado e ensinado pelas sagradas letras, pela Escritura Sagrada, pela Palavra de Deus, pela Bíblia. E ao olhar para a Bíblia, e ao buscar a Palavra do Senhor, ele busca a Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse, porque toda ela é inspirada. Não é só um livro ou outro, não são apenas os salmos, mas toda a Bíblia. Por isto, quero desafiar os irmãos a lerem toda a Bíblia, a lerem de Gênesis a Apocalipse toda a Bíblia. Vários irmãos fizeram o propósito deste ano de 2021, ler a Bíblia inteira. Eu não sei quantos conseguiram ou estão conseguindo ler toda a Bíblia durante este ano. Mas se você esse ano não conseguiu lê-la inteira, faça um propósito no próximo ano, ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Ou começar ainda hoje a ler de Gênesis ao Apocalipse. Não se contente apenas em ler os Salmos, não se contente apenas em ler os Evangelhos, leia de Gênesis a Apocalipse. E muito menos se contente em ler aquelas famosas caixinhas de promessas, né, que não servem para nada. Leia a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, que não só traz promessas, mas traz também responsabilidades, obrigações, deveres e tudo mais para as nossas vidas. Tem gente que fala, não precisa ler a Bíblia toda, não. Precisa, é necessário. Eu creio que todo cristão, verdadeiramente cristão, ele tinha que ler pelo menos uma vez na vida a Bíblia inteira. Pois se a Bíblia é a carta viva de Deus para o nosso coração, se a Bíblia é o manual de Deus para uma vida bem-sucedida, é o testamento de Deus para nós, Velho Testamento, Novo Testamento, é o testamento de Deus para nós, como que nós não vamos ler, não é? Se alguém deixou um testamento para você, você com certeza vai correr para ler este testamento. Tem prazer em ler esse testamento. E ela vai nos esclarecer, ela vai nos tornar sábio com o objetivo da salvação pela fé em Cristo Jesus. E veja que ainda neste texto, que eu estou usando como introdução ao assunto, não só fala em nos tornar sábios para a salvação, mas também nos habilitar para toda boa obra. Deus quer nessa manhã te habilitar. Deus quer nessa manhã te fortalecer por meio do Espírito Santo, para que nós sejamos vencedores, abençoados em nome de Jesus. E na vida, no dia a dia, na caminhada cristã,
certamente nós encontraremos muitos obstáculos. E são obstáculos que aparecem diante de nós, ou obstáculos que são colocados perante nós, que precisam ser vencidos. Os obstáculos da vida não é para nos impedir de avançar, de caminhar, de continuar a jornada, mas para serem superados. E quanto mais nós superarmos os obstáculos, mais teremos uma vida prazerosa e abençoada, abençoadora. Por isso nós vamos à palavra, por isso buscamos a palavra. E há alguns obstáculos que eu gostaria de compartilhar com os amados nesta manhã. Alguns obstáculos que precisamos vencer. E talvez um destes obstáculos vão fazer parte da sua vida. Mas antes de entrar nisto, você precisa relembrar que em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que vencedores. Romanos 8, verso 37, o texto já conhecidíssimo, amados irmãos. Guarde isto. Eu preciso relembrar disto. Eu preciso trazer à mente dos irmãos isto. Aqui está escrito mais que vencedores. Aqui está escrito somos. Não fomos e nem seremos. Mas daqui para frente não tem sentido algum, não é real, não é verdadeiro, se esta primeira parte não fizer parte integral da sua vida, total da sua vida. Em Cristo. Nós só seremos vencedores em Cristo. Fora de Jesus não tem salvação, não tem como vencer, não tem como triunfar. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é na nossa intelectualidade, nas nossas competências, mas é em Cristo. Sou um vencedor, somos vencedores, porque estamos ligados a Cristo Jesus, o Senhor. Não tem vitória fora de Jesus. Então você aprende já algo muito importante, algo extraordinário, algo espetacular. Quanto mais nos envolvermos com Cristo, mais venceremos. Amém ou não amém? Quanto mais nos envolvermos com Cristo, mais venceremos. Por isso, eu preciso rapidamente, sem postergar, professar a minha fé em Cristo. Receber o batismo cristão em Cristo. Me filiar a uma igreja onde a palavra é pregada. Estar ligado a Cristo. Eu não posso me tornar apenas um mero espectador. Mas eu preciso deste compromisso com Cristo. Em Cristo somos mais que vencedores. Mas alguns obstáculos. Primeiro ali, o obstáculo da timidez. Este obstáculo precisa ser vencido. Timidez, acanhamento, vergonha. Você é tomado por timidez? O primeiro obstáculo eu vou compartilhar agora. Um obstáculo precisa ser vencido. Aquela pessoa que é tímida, aquela pessoa acanhada, aquela pessoa tomada de falta de coragem, falta de ousadia, totalmente fechada, trancada, que tem vergonha de tudo e de todos, tem vergonha de falar do Evangelho, tem vergonha de orar em público. Tem pessoas, se você pedir para orar em público, a pessoa dá um infarto, né? Desmaia, um ataque cardíaco, ela morre simultaneamente, de tanta vergonha que tem. Mas o Senhor quer te dar força
para vencer este obstáculo. E quando vamos à palavra do Senhor, 1 Timóteo 1, verso 7, há um texto que nos motiva, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, é ligado à timidez, mas de coragem, de poder, amor e moderação. Mas Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. O Senhor, pela graça do Espírito Santo, pela graça maravilhosa de Deus, Ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós. Somos revestidos do poder de Deus. Jesus Cristo disse aos seus apóstolos: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Virá poder sobre vocês, que é o Espírito Santo. Então nós precisamos vencer este obstáculo, saltar esse obstáculo da timidez, ser acanhado. E isso compete a você e a mim, a cada um de nós, lutarmos por isto. Achar que isso não é normal, é anormal. Nós podemos vencer isto em Cristo com a graça de Deus. Talvez você diga assim: eu queria tanto falar para o meu vizinho do amor de Deus, mas eu tenho vergonha. Eu queria tanto pregar, anunciar, mas eu tenho vergonha. Eu queria dizer para aquela pessoa que eu sou cristão, ou que eu sou cristã, tenho temor a Deus, amo a palavra do Senhor, mas eu fico acanhado. Eu queria testemunhar na minha empresa, no meu trabalho, onde eu sou o patrão ou funcionário, que eu sou homem de Deus, mulher de Deus, mas eu fico com vergonha. E eu não me envergonho de Jesus, Ele é meu Salvador, mas eu tenho vergonha de falar dele, diferente por timidez. E não é maldade, não é maldade que a pessoa tem, não é algo diabólico, nada disto, mas é algo que criou dentro dela, algo que se formou nela, que a leva a ser acanhada. E a igreja do Senhor Jesus é chamada para se levantar com poder, com amor, com moderação e dizer, mostrar, revelar ao mundo a sua verdadeira identidade. Como que você pode vencer o espírito de timidez? Talvez você é tímido. Como você pode vencer o espírito de timidez? Primeiro, diria a você, trazendo a palavra de Deus ao seu coração, à sua mente. Todo dia, você pode dizer assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Paulo também falando a Timóteo, ele fala que o Senhor haveria de libertá-lo das garras do leão e o fazer um grande pregador, em outras palavras. Libertá-lo das garras do leão, das ciladas do diabo, enchê-lo de poder, enchê-lo de graça. Ele mesmo chegou a dizer em outra carta que tudo posso naquele que me fortalece. Veja que Paulo está nos ensinando a trazer a palavra de Deus. Então, ao invés de falar, eu não consigo, eu não posso, não vou ter forças, você diga, o Senhor está me revestindo de poder. O Senhor está me revestindo de autoridade. O Senhor está me revestindo de amor. O Senhor está me revestindo de moderação. E na graça de Deus, no poder de Deus, eu chego lá, porque Deus está comigo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Permita-me contar aqui algo que eu quase não conto, que eu não gosto de ficar falando, mas é uma experiência particular minha.
raramente eu falo de coisa particular, que eu acho que público não é lugar para isso, que às vezes pode parecer que o pregador quer aparecer. Mas, quando eu era mais jovem, não quando eu era jovem, mais jovem, né? Eu era muito tímido, muito tímido. Na igreja eu sentava no último banco. Quando o pastor falava antes de dizer o men, eu já estava na rua. E tinha medo dele me chamar para orar na igreja. E eu ficava lá no último, o pastor me conhecia, a igreja me conhecia, ficava no último, minha família toda é da igreja, meu bisavó, tataravós, toda a linhagem da minha família toda era presbiteriana, toda ela, desde Abraão, Isaac, Jacó, né, todo evangélico presbiteriano. Mas eu tinha muita vergonha. Aí fui chamado ao ministério, ser pastor. E como é que eu vou pregar se eu tenho vergonha, sou tímido? Vergonhado demais, muita vergonha. Mas eu sempre citava 2 Timóteo 1,7. Deus não tem dado espírito de covardia. E Deus me deu força de vencer toda a timidez, toda a vergonha. Tive a honra, a graça de Deus de pregar na maior igreja presbiteriana do mundo. Porque Deus deu força. Estou dizendo isso para quê? Para servir para você. Se você tem uma timidez, está faltando-lhe ousadia, está faltando-lhe coragem, sempre eu não posso, eu não consigo, traga para você, Deus me deu espírito de poder, de amor e moderação. E Ele não nos tem dado espírito de covardia. Aí você vai trazendo a palavra, vai se afirmando na palavra, e você verá que vai vencer em nome do Senhor Jesus. E diga a você, grave isto aqui: não permita que a sua timidez o impeça de alcançar os maiores sonhos da tua vida. Não permita que a tua intimidez o impeça de alcançar os maiores sonhos da tua vida. Deus te dá uma oportunidade, te dá um sonho, mas se você não vencer a timidez, esse obstáculo, pela palavra de Deus, você poderá perder os maiores sonhos da tua vida. Lembro de um pastor, alguém me contou, de um outro colega, que foi chamado para pregar numa igreja, chegou para pregar na igreja, tinha mais de 1000 pessoas no auditório, ele ficou tão tímido, acanhado, que ele travou, não saiu palavra alguma, ficou com medo. Não, se Deus te abriu uma porta, você vai com ousadia em nome de Jesus. Não seja tímido, seja corajoso, determinado, ousado, em nome do Senhor. Lembro de um pastor, que alguém chegou para ele no shopping, se encontrar no shopping, e aquele irmão todo envergonhado, todo tímido, disse: pastor, falou baixinho, sussurrando, eu estou com um problema, o senhor podia orar por mim? Quase gaguejando, bem baixinho para o pastor. O pastor disse: sim, meu irmão, vou orar com você, você quer uma oração? Sim, pastor. E viu que o homem era tímido, disse: vamos orar então, meu irmão querido. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe esse irmão agora que está com um problema. E começou a orar em voz altíssima no shopping center. Começou a orar com aquela ousadia, aquela voz altíssima, a voz forte. E o pastor disse assim, quando eu terminei a oração, com a mão na cabeça daquele irmão envergonhado, sabia me pôr a cara. Abriu os olhos, tinha uma fila atrás do irmão, dizendo: quero uma oração também, pastor, quero uma oração também. Tinha uma fila para receber a oração. Ousadia faz as coisas acontecerem em nome de Jesus. Segundo gigante, ou segundo obstáculo, é o medo. Medo de tudo. Olha essa foto aqui, ó. Medo de tudo. Jogando álcool em gel, tudo quanto é canto. Tudo, né? Medo de tudo. Medo. Não é zelo, é medo. Nós devemos ter zelo e não medo. Mas tem gente que tem medo de tudo. Vocês acreditam que tem homem que tem medo de barata? Acredita num negócio desse? É que o mundo está mudado, né, então? Mas homem com medo de barata. O Alberto tem medo de barata não, né, Alberto? Olha, né? Homem com medo de lagartixa, né? Pessoas medrosas, estou brincando assim, mas pessoas tomadas pelo medo, o medo do amanhã, o medo do futuro, o medo de perder o trabalho,
o medo de uma porta se fechar, medo de dar um passo de fé, medo de ousar mais, medo de crescer, de investir, de ir para frente, com sabedoria, prudência, discernimento e orientação, evidentemente. Mas tem gente que tem medo de tudo. Medo, vivem trancados, tomados pelo medo. Ah, medo, né? Aqui em Deuteronômio 31:8 diz assim, vou ler para você, achei uma legal aqui. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deuteronômio 31:8. Não tenha medo, não desanime. João 14:27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá ao mundo. Não se turbe o coração, nem tenham medo. Veja aí a Bíblia dizendo para nós, mas eu quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Salmo 56, 3 e 4. Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer, Deus está comigo. Veja que há inúmeros salmos, inúmeros textos bíblicos que nos motivam a deixar o medo de lado, nos motivam a perder o medo, nos motivam a sermos mais corajosos, determinados, sem tomado pelo medo. Repito para vocês, no Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, que é medo, timidez, mas de poder, amor, equilíbrio, né, moderação. Ou seja, medo. Quantas pessoas estão hoje tomadas pelo medo? Medo da pandemia, medo de casar, medo de ter filhos, medo quanto ao futuro dos seus filhos, medo de tudo, de todos. A igreja não pode viver tomada pelo medo. A igreja tem que buscar ser mais ousada em nome do Senhor Jesus, irmãos. Medo. Manda o medo embora. Se há um obstáculo, vence esse obstáculo hoje. Se o medo é um gigante da tua vida, vença o medo hoje em nome de Jesus. Diga a Deus, Deus, eu quero coragem. Deus, eu quero ousadia. Deus, eu quero a autoridade do Senhor. Deus, eu quero mandar o medo embora, eu quero saber enfrentar os leões da vida, os gigantes da vida. O medo é a ausência da fé em Deus. O medo é a ausência de confiança no poder de Deus. O medo é a incerteza de quem está conosco. Quando o povo de Saul, o exército de Saul, foram lutar na batalha contra Golias, não só Saul, o rei, mas o seu filho, Jonatas, o príncipe, todo o exército estava amedrontado. Porque um gigante os amedrontou. E Deus está dizendo, não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, Isaías fala isso, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. Medo de dormir com a luz apagada, dorme com toda a luz acesa e a Copel agradece ao final do mês, por receber mais de você, né? Medo, manda o medo embora. E às vezes vai se criando uma nova geração, os filhos tomados pelo medo. Como o pessoal brinca aí, filhos criados pela avó no apartamento com Nutella. Tem medo de tudo. Não pode pisar no barro, tem medo de pegar lá não sei o que do barro. Não pode brincar na chuva, pode pegar uma gripe, um resfriado. Né? Não pode não sei o que, medo de tudo. Vivem trancados, presos, acorrentados, que nada pode, porque o medo toma conta. Repito para você, tudo tem que ser feito com prudência, com discernimento, com sabedoria, mas sem ser tomado pelo sentimento de medo. Deus quer que você vença o seu medo. Não só a timidez, mas o medo que te
judia. Me lembro agora, novamente, quando Pedro andava sobre as águas, pisava sobre as ondas da vida, as águas, olhando para Jesus. Quando ele olhou para os problemas, o vendaval, ele passou a ter medo. Não tenha medo do vendaval. Olhe para Jesus, ande sobre as águas da vida. Quem está com os olhos fitos em Jesus, quem está olhando para Jesus, não conseguirá olhar para os problemas. Quem tem os olhos fitos em Cristo, nem enxergará os problemas, pois saberá que Jesus é maior que todos os seus problemas, e Ele está junto com você para te ajudar a resolver qualquer situação, por mais complicada que pareça. O Senhor está presente para lhe dar a vitória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem gente que liga e fala: pastor, não consigo dormir, estou com medo. Medo do quê? Não sei, estou com medo. O senhor podia orar por mim? Já recebi ligações de madrugada, a pessoa não conseguia dormir com medo que eu fizesse uma oração de madrugada. Eu oro, pode ligar para mim, não tem frescura. Você pode me ligar 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, 4h da manhã, qualquer hora. Se a pessoa do seu pastor, ligue. Não tem frescura, estou dormindo, não, pode ligar. Estou aí para te servir, sou pastor. Pode ligar. Porque a gente ora e manda o medo embora e você dorme tranquilamente em nome de Jesus. Na bênção de Deus em Cristo Jesus. Pode ligar para os presbíteros também, de madrugada, à vontade, principalmente para eles, né? Aleluia, glória a Deus, né? Eles também vão atender com o maior prazer. Quem sabe se liga é porque está precisando. Se liga porque quer uma palavra. Então nós, pastores, presbíteros, estão à disposição. Pode ligar em nome de Jesus, né? Dá tudo bem que está grávida de gêmeos, está ligar também. Ligue, mas é um só, né? Ligue, gente. Então, mas temos que mandar o medo embora, amados, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Manda o medo embora. Quantas oportunidades, tantas pessoas já perderam, que na hora que surgiu a oportunidade, o medo falou mais alto. Elas deixaram de abraçar aquela oportunidade, por medo. O que mais? Terceiro obstáculo, murmuração. Olha bem, murmuração. Será que esse é um dos obstáculos que assola a sua vida? Murmuração. A murmuração é música aos ouvidos do diabo, disse alguém. A murmuração é música aos ouvidos do diabo. Que frase impactante, que frase poderosa, que frase extraordinária. Murmuração, música aos ouvidos do diabo. O pastor Josué Brandão disse: murmuração, atitude de um cristão sem Cristo. Não sei se existe cristão sem Cristo. Se é cristão, se está sem Cristo não é cristão, né? Mas ele diz, e a gente entende o que ele quer dizer: atitude de um cristão sem Cristo é murmurar. O que mais? A murmuração faz com que o caminho pelo deserto seja mais longo e o calor mais intenso. Gostei disso aqui. A murmuração faz com que o caminho pelo deserto seja mais longo e o calor mais intenso. Pecada murmuração. Murmurar, queixar, choramingar, reclamar. Nada está bom. Ai, que seca que estamos passando, que inverno que nós passamos, que seca, precisamos de chuva. Ah, mas está chovendo demais, é muita água, tem que parar de chover um pouquinho, vamos perder a soja, vamos perder o trigo, vamos perder o milho, vamos perder isso, aquilo, aquilo outro. Olha, né, está chovendo demais, parou de chover, precisamos de mais chuva e não chove. Ou seja, se chove, reclama. Se não chove, reclama. Se sai sol, murmura. Se o sol vai embora, murmura. Ou seja, só reclama. Murmuração, o deserto, o caminho, ele torna mais longo. O calor mais intenso. E a pior coisa na vida, irmãos, é estar do lado de um murmurador.
Não é verdade? Alguém que só reclama, nada está bom. Murmuração, Números 14, 41. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Veja, falando do povo de Israel, murmuradores naquela época, descontentes, andando segundo as suas paixões. Murmurador é alguém descontente. Murmurador é alguém que anda segundo as suas paixões. Murmurador é alguém que busca os seus próprios interesses e não o interesse coletivo. Murmuradores, a Bíblia diz em Judas 1,16, os tais são murmuradores. Esse texto, né, já falamos dele, que é lá de Números. 1 Coríntios 10, 10 a 11, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, 10 e 11, vou repetir para você. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, foram destruídos. Olha agora, verso 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Está falando do povo de Israel, Paulo escrevendo aos Coríntios, para advertência nossa, que eles murmuraram, eram descontentes, murmuradores, e por serem assim, eles foram destruídos. Ou seja, haverá destruição se nós também cairmos no obstáculo, no pecado da murmuração. Não murmureis, não podemos murmurar. 1 Samuel 15, 23, porque a rebelião e murmuração é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. 1 Samuel capítulo 15, verso 23, o pecado da murmuração é ligado ao pecado da feitiçaria. Será que alguém aqui teria coragem de falar assim? Vamos fazer em casa uma obra de feitiçaria? Vamos fazer um feitiço em nossa casa? Ou na nossa empresa, vamos fazer um feitiço? Vamos fazer uma macumbaria, uma feitiçaria? Não, ninguém tem coragem de fazer isso. Mas quando você murmura, uma murmuração é como o pecado de feitiçaria. A murmuração que gera rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. Deus abomina a murmuração. Deus odeia a murmuração. Tem gente que você sendo do lado da pessoa que você nunca viu na vida, você acaba de conhecer a pessoa, ela abre a boca, você não só a conhece, mas a vizinhança toda dela que ela acaba de falar. Não é assim? Já apresenta o bairro inteiro, a cidade inteira, o município inteiro, o país inteiro. A fulano, Petrano, pá, né? Só murmura. Murmuração é um pecado. Se há um obstáculo na sua vida de murmurar, de reclamar, de tudo, peça perdão a Deus. A pessoa fala, Senhor, eu queria um carro, Deus abençoe e dá um carro. Ela começa a murmurar, que carro ruim, gasta demais. Ela pede um casamento, Deus dá o cônjuge, ela começa a murmurar do cônjuge, esse marido é ruim demais, essa mulher é ruim demais. Ela começa a murmurar do marido, da esposa, de que pediu a Deus. Pede um filho, e Deus dá um filho, aí começa a murmurar que o filho dá trabalho demais, que é muito trabalhoso criar filho. Pede emprego, mas murmura que tem que levantar cedo para trabalhar, está cansado demais de trabalhar, não quer fazer mais nada. Aí o outro chega e fala, se você tivesse o que eu tenho, você nunca mais trabalharia na vida. Ah, é o que você tem? Eu tenho preguiça. Murmura, preguiçoso, murmurador, não quer nada com nada. Nada está bom. Se é um copo com água, porque esse copo desta forma, dessa maneira, desta água. Ah, se é um refrigerante, outra coisa, porque isto, se é uma comida, é uma picanha, essa picanha está ruim, se é arroz, feijão está ruim, se é ovo frito está ruim, tudo murmura. Há uma dica aqui, uma dica eu vou dar.
Deus só abençoa quem tem gratidão. Vamos falar de gratidão também. E Deus não abençoa quem murmura. Moisés, por que nos tiraste do Egito para nos trazer este deserto, para morrer aqui, Moisés? A murmuração leva a perder o propósito de Deus para com a sua vida. Qual é o propósito de Deus? Tirar o povo do Egito, levar para a terra de Canaã. A murmuração leva a perder o propósito de Deus. Segundo lugar, a murmuração leva a perder o bom senso. O povo orou: Senhor, nos tira do Egito. Nós não aguentamos mais escravidão. Deus está tirando, Deus está fazendo a obra. Mas o povo murmura, esqueceu do que havia orado para sair do Egito. Mas para sair do Egito e entrar em Canaã, tinha que caminhar pelo deserto. E às vezes Deus está te levando pelo deserto para atravessar o deserto e desfrutar da terra prometida. Do Egito a Israel, irmãos, era uma questão de dias para atravessar. Não pense que o povo ficou 40 anos andando no deserto, porque era muito longe. Não era longe, era pertíssimo. Como assim, pastor, era perto? Era perto. Só os espias entraram e ficaram 40 dias na terra prometida. Se os espias foram e voltaram, era perto demais. Se você for lá conhecer o lugar, é perto. Mas a murmuração fez com que o povo ficasse dando volta no deserto, até de 20 anos para cima morrer. Então a murmuração é pecado, vamos mandá-la embora em nome de Jesus, vencê-la pelo poder da palavra. Outro obstáculo, irmãos, eu coloco falta de gratidão. Falta de gratidão é outro pecado. Tem gente que não consegue agradecer por nada. O murmurador não consegue ser agradecido. Olha o que a Bíblia diz, palavra do Senhor, Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Sede agradecidos. Tem gente, por mais que você faz por ela, ela nunca tem a coragem de dizer muito obrigado. Conhece alguém assim? Já passou por isso? Pessoas têm dificuldade de falar obrigado. Sou-lhe agradecido, sou-lhe grato. O não agradecido é aquele e aquela que acha que todos têm a obrigação de lhe fazer algo. O agradecido é aquele que sabe que tudo é a graça de Deus, tudo é privilégio de Deus, então eu posso agradecer tudo aquilo que fizerem por mim. Eu tenho um amigo muito querido, um pastor, muito amado. Você faz algo para ele pequeno, até insignificante, e ele fica sabendo, ele já pega o telefone imediato, já liga, para agradecer. Ele tem o hábito também de escrever uma carta de gratidão, uma carta escrita à mão, a caneta, à mão, e pôr no correio, no envelope no correio, e mandar agradecendo por aquilo que fez, que foi feito. Gratidão, irmão, seja grato no seu coração. Seja grato por mais um dia, pela sua igreja, pela sua liderança, por tudo que acontece. Seja grato ao Senhor, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pela sua família. Seja grato ao Senhor, agradeça ao Senhor. Esse marido que Deus te deu, essa esposa que Deus te deu, esse filho que Deus te deu, essa igreja que Deus te deu, seja agradecido em nome de Jesus. Sede, diz aqui a Bíblia, e sede agradecido, se a paz de Cristo no árbitro do vosso coração, for chamados em um só corpo, e sede agradecido. Vamos agradecer. Outro pecado, irmãos, precisamos vencer, o vitimismo. Pecado, vitimismo. O que é isso, pastor? Vitimismo. A pessoa se faz de vítima, né? Tendência obsessiva para se fazer de vítima. Já viu isso? O que mais? O empobrecer é o empobrecer da própria alma. Pessoa que pensa, a sorte não é minha, não é minha amiga, a sorte não é minha amiga, ela não tem sorte na vida, nada dá certo na minha vida, tudo é errado na minha vida, tomados pelo vitimismo. Tem que vencer esse obstáculo. Vitimismo ali, continuando, ninguém me entende, a síndrome do coitadinho, sorte não é minha amiga, eu volto aqui. Síndrome do coitadinho, eu não tenho sorte como amiga, a sorte é minha inimiga.
tudo é errado na minha vida, nada dá certo na minha vida, nada está funcionando na minha vida. A dependência excessiva dos outros, síndrome do vitimismo, ignorância quanto ao seu verdadeiro potencial. Eu não tenho potencial, eu não posso, eu não consigo. Isso aqui é para fulano, isso aqui é para Beltrano, isso aqui não é para mim. Eu sou um coitadinho, eu sou um João ninguém, eu sou um Zé Mané, eu não consigo, não vou para frente. Eu não consigo. Pessoas que começam a matar o seu próprio potencial, negação das próprias competências. Tudo é difícil, eu não consigo. Tem gente assim, irmãos? Talvez você está tomado por vitimismo, se fazendo de vítima, e é um obstáculo que pela palavra de Deus você precisa vencer. Alguém fala, você é capaz, você pode chegar lá, você vai ser um músico excepcional, um pregador, vai ser um instrumentista, vai ser um profissional, isso, aquilo, aquilo outro. Eu não consigo, eu não posso, eu não, é um coitadinho. Dá raiva até na gente, quando alguém se faz de vítima em tudo. Se você passa por isso, meu irmão, vença esse obstáculo. Mate esse gigante, mate esse leão da sua vida e fala, tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Nós podemos nele. A síndrome do coitadinho. Coitadinho. Que dó. O vitimismo é como se fosse uma doença que nos acomete em alguns momentos da vida. E o mais curioso é que ela não é provocada por nada, nem ninguém, além de nós mesmos. O vitimismo não é provocado por ninguém, além de nós mesmos. Tudo está ruim, nada pode. Mata as suas competências, mata as suas ousadias. Na verdade não tem nem ousadia. E se faz de coitado. Coitado, sou um coitado. Todo mundo vai bem, menos eu. Na minha vida, tudo dá errado. E quando uma coisa dá errado, o resto tudo vai dar errado. Se você passa por isso, meu irmão, não é este espírito que o Senhor te deu. Não é esta graça que a Bíblia traz para a sua vida. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o Senhor. Outro obstáculo tem que ser vencido. Rapidamente coloco para você também, dentro do nosso tempo que temos. A competição em tudo. Competição em tudo. Pessoas que em tudo veem competição. Estamos competindo. Irmãos, nós não estamos competindo. Casais que vivem o espírito de competição. O marido faz algo, a esposa fala, mas olha o que eu fiz. A esposa faz algo, o marido fala, mas olha o que eu fiz. Parece que estão competindo entre eles. Alguém diz, a minha igreja é uma bênção, a minha igreja é assim, assim, assim. O outro fala, mas a minha está competindo as igrejas. Nós não estamos em competição, oramos por todas as igrejas, pelo progresso, prosperidade de todas as igrejas. Mas tem crente que fica se competindo. Um funcionário faz algo, outro fala, mas olha o que eu fiz. Competindo. Nós não estamos em competição, nós estamos em parceria, nós estamos juntos, nós estamos ligados. Filipenses 2,3 fala, Filipenses 2,3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nós não fazemos por partidarismo, não fazemos por vanglória, nós estamos juntos em nome de Jesus, amém, irmãos? Saul, o rei, não entendeu o espírito de colaboração, porque Davi começou a crescer, e Saul ficou com ciúme de Davi. Já disse isso aqui numa pregação. Saul ficou com espírito de competição, mas Davi está se destacando mais do que eu sou rei, ele não é rei, eu que sou rei. E Saul tentou matar Davi. Errado.
Saul deveria olhar para Davi e falar: Davi está crescendo, louvado seja Deus. Davi é um dos meus comandantes do meu exército. Nós estamos juntos, louvado seja o nome do Senhor. A célula tal está crescendo bem, a outra também está crescendo, estamos juntos, louvado seja o nome do Senhor. A igreja lá está crescendo, a igreja aqui está crescendo, a outra está prosperando, estamos juntos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos juntos. Mas o espírito de competição leva a um querer pescar no aquário do outro, um querer destruir o outro, um querer ser melhor do que o outro. Nós não somos melhores do que ninguém, estamos debaixo da mesma graça soberana de Deus, da mesma bênção de Deus, e nós não estamos aqui em competição. Se um músico é excepcional, se outro está crescendo, nós estamos juntos no crescimento, e nenhum é melhor do que o outro, em nome de Jesus. Mas quando esse espírito de competição, volta aqui para você, competição em tudo, tudo está competindo. Alguém chega para você e quer dar o testemunho do que Deus fez na vida dela, do que Deus operou na vida dela, e você, ao invés de falar assim: louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, eu fico feliz por você, a pessoa fala, quando não diz isso: mas você sabe o que Deus fez na minha? Na minha vida foi muito mais que na tua. Na minha vida Deus fez isso, aquilo outro. Ou quando não cai no espírito de vitimismo: na minha vida Deus não faz nada, eu sou um desgraçado mesmo. Na minha, Deus esqueceu de mim, só você Deus abençoe, eu não abençoo. O outro fica até constrangido de dar o testemunho, porque o ouvinte vai ser vítima, coitadinho, ou entrar no espírito de competição. Mas na minha foi muito mais. Deus me curou de uma ferida aqui, louvado seja o nome do Senhor. Fala: mas eu tinha um câncer, tomado o pulmão, o coração, o corpo inteiro. Deus curou, louvado seja o nome do Senhor. Já exagero. Eu tinha uma mancha aqui, Deus tirou essa mancha. E eu tinha uma lepra e Deus tirou no corpo inteiro. Já quer exagerar, porque não sabe ouvir como o outro está crescendo, como o outro está prosperando, como o outro está avançando. Mas cai neste maldito, digo maldito, porque não é bendito, espírito de competição. Nós não estamos numa competição, nós estamos juntos numa missão, em nome de Jesus, amém, irmãos? Se é esse espírito de competição, mate ele agora. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Outro gigante, obstáculo: dar importância excessiva ao que o outro fala. Dar importância excessiva ao que o outro fala. Eu não vou fazer isso porque olha que vão pensar de mim se eu fizer isso. Eu não vou fazer isso porque o que vão falar de mim. Irmãos, que tem gente hoje, tem de pessoas hoje, que acorda de manhã, já pega lá o celular ou o computador, vai no Facebook para ver o que falaram das suas postagens. Ninguém postou nada que eu coloquei, estou deprimido. Ninguém nem comentou, estou arrasado. Eu olho o que fulano falou, acabou com o meu dia. A pessoa sai da igreja animada, um culto festivo, glorioso, abençoado, a unção de Deus, ela sai animada, ela escuta uma palavra negativa lá fora, ela já abaixa a cara, abaixa a cabeça, fala: estragou meu dia. Dar importância excessiva ao que o outro fala de si. Romanos 14, 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Você não é dirigido por aquilo que falam de você. Você é dirigido e conduzido pela palavra de Deus, em nome de Jesus, amém, irmãos? Quando Jesus estava lá na cruz, falaram: Jesus, se tu és o filho, desça daí. Não se provar nada para ninguém, continuou na cruz. Quando ele estava no deserto, o diabo disse: se tu és o filho de Deus, atira-te, transforma a pedra em pães, se tu és o filho de Deus. Ele continuou fazendo o que estava fazendo, não deu ouvido a ninguém, ao diabo. Mas tem pessoas que dão ouvidos a que falam.
Tem pessoas que estão com a vida arrasada, destruída, detonada, até hoje, irmãos, porque um dia alguém dirigiu a ela uma palavra negativa. Repreenda isso em nome de Jesus. Tenha sua opinião bem definida. O importante não é o que você pensa de você, o que falam de você, o que o diabo diz de você, mas é o que Deus fala sobre você. É isso que importa. Porque às vezes, por que não é importante o que eu penso de mim mesmo, o que você pensa de você mesmo? Porque às vezes você está meio deprimido, angustiado com a situação, você começa a pensar coisas negativas, mas você vai na palavra. A palavra diz que sou mais que vencedor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, vai dar vitória, minha causa está bem encaminhada, serei justificado, e você afirma na palavra. Aí você vai triunfando sobre os problemas da vida. E você muda a sua mentalidade. Você muda o modo de pensar. Obstáculos a serem vencidos. Obstáculos vencendo os obstáculos da vida. Timidez, medo, murmuração, falta de gratidão, vitimismo, competição em tudo, dar importância exagerada ao que falam sobre você. Vença os obstáculos, meus irmãos. E quanto mais você amar esta palavra, que ela é inspirada por Deus, de Gênesis ao Apocalipse, útil para ensino, correção, educação na justiça, vai lhe tornar habilitado para toda boa obra. Toda boa obra. Toda boa obra. Havia um jovem que ele estava à procura de um emprego. E ele precisava muito trabalhar. Ele arrumou um primeiro emprego dele. Ele não sabia fazer o que seria contratado para fazer. Mas esse jovem ficou naquele lugar observando como tal coisa era feito, detalhadamente, minuciosamente. E quando ele foi no local pedir emprego, o patrão disse, futuro patrão, você sabe fazer tal coisa? E ele disse, sei, você está contratado. E ele fazia certo o que era para ser feito. Porque ele foi vários dias antes e observava detalhadamente como as coisas eram feitas. Este foi o meu primeiro emprego que eu tive antes de me tornar pastor. E Deus abriu outras portas, outras e outras. Aprendi só observando. Você também pode. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos. Mas quando surge uma oportunidade, você já coloca o obstáculo na frente, de você e a oportunidade, você deixa de avançar, você deixa de ir para frente. Ou se faz de coitadinho, vitimismo, não é para mim, eu não consigo, eu não posso, você fica sempre aonde está. E Deus estende as mãos e fala, deixa eu levar você para além. Vamos crescer juntos. Pode passar por crises, mas crises são oportunidades de crescimento e não um abismo para nós nos afundarmos. Que Deus te abençoe e que a palavra de Deus tenha nesta manhã falado, ministrado ao seu coração, te ensinado algo. Procurei nesta manhã trazer algo prático para o nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe.